começo esse vídeo prometendo não falar tanto, tá? Porque no vídeo passado eu meio que empolguei. Vocês sabem que eu quase não empolgo de falar de realismo, né? Mas eu acho que eu falei demais, enchi muito a orelha de vocês. Mas eu vou adotar uma estratégia diferente. Ao invés de eu começar corrigindo os exercícios que eu deixei para você sobre a universalidade de Machado de Assis, sobre algumas obras dele e conceitos de autores, eu vou mandar para vocês já receberam aí o gabarito, tá? Então, qualquer coisa vocês conferem o gabarito e, e se tiver alguma coisa que não bateu com vocês e tudo, com a atividade de vocês, vocês me procurem que a gente debate, beleza? Não é para dar uma despertinho de vou só copiar o que o gabarito deu e pronto, e acabou, porque são questões importantíssimas aí pro que vai seguir, tá? Machado de Assis, ele é determinista, assim. Ele é uma coisa, um assunto que vai sempre voltar. Em todos as escolas literárias a partir de agora, sempre vai ter um ponto de referência em Machado de Assis, seja para divergir, seja para agregar. Machado de Assis, ele é chave, beleza? Então, importantíssimo, tá? Não deixem de fazer com seriedade, certo? Outro arquivo que eu mandei para vocês aí, que a gente vai conversar nessa aula, é sobre o naturalismo. Então, a gente vai mudar um pouquinho aí o nosso tom de conversa. A gente falou até agora sobre o realismo, né? Somente o realismo. Mas o realismo, ele foi uma corrente tão impulsionária, tão importante, que veio aí numa onda de onde a sociedade estava mais racional, onde a sociedade queria não só registrar o que era idealista, o que era utópico, mas querer registrar o que estava acontecendo naquele momento, que teve um desdobramento, teve uma ramificação. O realismo se desdobrou e a gente tem também nesse campo aí, nessa convivendo junto com o realismo, tanto é que a primeira obra naturalista que a gente tem no mesmo ano que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, são movimentos literários que vão conviver, né? Que eu estou falando do naturalismo. O naturalismo, ele é uma ramificação do realismo. Então, ele é um movimento igual, mas diferente. Dá para entender? Ele tem algumas características do realismo, mas ele vai desenvolver algumas características únicas. Então, ele vai ser exatamente imaginando o realismo aí como uma árvore em que o tronco principal é o realismo e uma ramificação que cresceu um pouquinho mais, a gente vai chamar de naturalismo, tá? O que vai ser diferente? Bom, o naturalismo, ele vai analisar o homem não psicologicamente, não analisando a mente humana como fazia o realismo, como fazia as obras de Machado de Assis. No naturalismo é uma coisa mais carnal, é uma coisa mais animalesca, literalmente. Por quê? O naturalismo vai observar o homem como um animal, mesmo que um animal racional, tendo aí características de animal, como o instinto, como aí o desejo, como a necessidade. Então, as pessoas do naturalismo, os personagens do naturalismo, às vezes vão se comportar de uma maneira que não tem explicação, assim, não tem uma explicação científica, mas ela é explicada por ele ser quem ele é. E aí a gente esbarra no principal
na principal base do naturalismo, que é o determinismo. Ele faz assim porque ele tem tal raça, ele está convivendo com tais pessoas, ele está vivendo tal momento histórico. Então, essas coisas vão determinar o homem. Então, os personagens do naturalismo, eles vão ser ratinhos de laboratório. Eu costumo falar isso porque é bem ilustrativo. Sabe aqueles ratinhos de laboratório que são colocados em extremidades para ver como é que eles se comportam? É, vamos colocar ele em um ambiente sem água. Vamos ver como é que ele se comporta? É exatamente isso. Os personagens do naturalismo são colocados em situações extremas e vamos colocar ali para ver como é que eles funcionam naquela situação. Vamos ver se ele suporta, vamos ver se ele faz alguma coisa legal. Então, quando a gente analisa o cortiço, que a gente vai falar muito do cortiço a partir de hoje, é exatamente isso. O cortiço é um ambiente miserável, um ambiente extremo. Então, os personagens que habitam o cortiço e o próprio cortiço, eles vão ser ali é, é, peças de uma obra em que a principal situação ali é a extremidade, né? A situação extrema. O naturalismo ele é bem mais como que eu posso transmitir isso para vocês? Ele é bem mais sanguento, sanguinário que o realismo. O realismo tem aquela coisa assim, personagem assim, o homem é explicado assim, a mente do homem é assim. E o naturalismo é mais rasgado. O homem mata, o homem ele quer sobreviver a qualquer custo, e então ele vai a qualquer custo sobreviver. Então ele é mais sanguinário nesse sentido, certo? Então, o naturalismo tem cenas, por exemplo, que são nítidas ali de um naturalismo, como assassinatos, como suicídios, como nascimentos em meio ao caos, é, como cheiros, parece que você está sentindo o cheiro daquilo. É muito louco. Eu gosto bastante, espero que vocês gostem também e eu consiga transmitir para vocês essa essência do naturalismo, tá? Então, o naturalismo ele vai ser também manifestado não só na literatura, mas aí vocês têm uma ilustração é, que é das artes plásticas, né, que também se denomina naturalista, que vai justamente tentar transmitir essa naturalidade humana, essa origem humana aí animalesca, beleza? Então, para não esquecer mais, características do naturalismo. O mundo pode ser explicado através das forças da natureza. Então, aí a gente tem, muito diferente do que a gente via lá no realismo, que era observável cientificamente, aqui a gente tem a natureza fazendo força. O ser humano está condicionado às suas características biológicas. Muito, muito, muito importante esse ponto. Características biológicas, que é a hereditariedade, e ao meio social em que ele vive. Então, o homem, tudo que ele faz, aquilo que ele faz é explicado através da biologia, através do que ele nasceu com os genes dele e através do meio. Bom, eu tenho esse gene já em mim. Se eu for exposta a uma situação em que esse gene explode, não tenho que me segura. Eu vou fazer aquilo que está condicionado a mim, que está determinado a mim, certo? A realidade é mostrada através de uma forma científica, que é a influência do positivismo. Algumas características, igual eu falei, características do realismo vão permanecer, só que a gente vai ter a modificação aí nesse sentido de biologia, nesse sentido de animal, de instinto. Nas artes plásticas, por exemplo, os pintores enfatizam cenas do mundo real em suas obras, pintavam aquilo que observavam. A representação artística deveria ser a mais fiel possível das aparências da natureza. Então, olha a natureza aparecendo aí de novo, tá? Não vai ser, não confundam. O naturalismo também vai ser um movimento literário urbano. Só que não vai ser daquele centro urbano burguês.
aquelas casas bonitas, aquelas pessoas ricas. Não, eu vou para o subúrbio, eu vou para a periferia, eu vou para a situação extrema. Lembre-se disso, tá? Ocorre muito o uso de descrições de ambientes e pessoas, continua aí esse pause, né? As obras são pausadas assim para descrever. Ó, vou pausar aqui nas ações, porque isso tudo que eu vou descrever vai ser importante para as ações. E depois aí o autor continua, tá? A linguagem, isso vai ser importante porque vai ser o que vai diferenciar esteticamente aí do realismo. As obras vão ter linguagem coloquial, é quase uma linguagem esdrúxula, sabe? Aquela linguagem assim de boteco, sabe? Aquela coisa rasgada. E no realismo a gente via ainda aí uma construção mais formal. Mesmo a gente falando sobre o homem, estudo do homem, era uma coisa mais formal, eram palavras mais rebuscadas, tá? E aqui a gente vai ter a fala coloquial, mais perto da origem possível. O naturalismo quer puxar o homem para a origem, tá? Os principais temas abordados na literatura naturalistas são desejos humanos, instinto, a loucura, só que a loucura aqui é diferente. Porque antes a gente colocava loucura, vocês lembram que o Machado coloca loucura aí como tema também, só que é uma loucura cientificamente comprovada. Aqui a loucura vai ser um produto do meio. Então, assim, eu fiquei louca porque eu tenho esse gene em mim e eu fui exposta a uma situação em que despertou esse gene da loucura. Entendeu? É diferente da loucura construída. É uma loucura que já vem de mim. A violência, a traição, a miséria e a exploração social, a exploração sexual, etc, etc, tá? Então são situações extremas. Outra coisa que aparece demais no realismo e vai aparecer no naturalismo é a traição, né? O adultério. E aqui, olha a diferença. No adultério do realismo, na traição do realismo, vai ser uma coisa para se libertar daquilo que era ideal, não é? É aquilo que acontece. No naturalismo, a traição vai ser explicada como um instinto humano. Então, olha a diferença. É tudo uma construção no realismo, uma, uma observação no realismo, e aqui vai ser instinto. O homem trai porque é o instinto dele. Ele está se tratando como um animal aí o tempo todo, tá? É a animalização do homem. E aqui eu também coloquei para vocês caminhos diferentes. Olha que interessante. E dá para perceber exatamente o que é essas ramificações que eu falei para vocês. Aqui a gente tem o realismo e o naturalismo. Façam aí as ligações e percebam as diferenças e as semelhanças. É bem interessante, tá? Então, ó, o naturalismo, importante aqui, vou falar um pouquinho do naturalismo como extensão do realismo. O escritor naturalista foca predominantemente em aspectos patológicos dos personagens e da sociedade. Vamos grifar isso porque é importantíssimo. O que é aspecto patológico? É um aspecto de mal. Então, assim, o mal da sociedade é tal coisa. Só que essa tal coisa vai ser explicada como uma coisa biológica do homem. Deu para entender? É o mal que o homem tem. Só que ele vai saber conviver até certo ponto, até certo momento em que ele vai ser exigido que esse mal seja colocado para fora. Vocês vão entender mais na prática. Impotentes diante das forças deterministas. Qual que é a força determinista? A raça, o meio, temperamento e educação. Suas personagens não têm livre-arbítrio. Muito, muito, muito importante para o naturalismo. Por quê? Porque o homem é condicionado a certas coisas. Quais são as forças que condicionam esse homem a certas coisas? O meio, a raça e o momento histórico em que ele está vivendo. Então, são três coisas importantes. A raça do homem vai determinar o que ele faz.
Lembrando sempre que a gente está no século XIX, algumas considerações vão ser bastante racistas, tá? Mas estou analisando também as obras naturalistas que vocês vão perceber que são bastante racistas também. O meio em que ele tá, se eu sou. Beleza, eu nasci com meu instinto de sobrevivência a qualquer custo, tá? Mas eu nunca fui exigida a sobreviver a qualquer custo. Eu sempre vivi normalmente. Quando eu vou ser exposta a esse meio de convivência, assim, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo na prática, tá? Eu tenho esse instinto, eu tenho esse gene em mim de sobrevivência. Só que eu sempre vivi com meus pais, sempre vivi aqui em Nova Lima tranquila. Só que aí do nada eu tenho que me mudar, eu tenho que me virar, não posso dar aula mais. E aí eu vou sobreviver fazendo literalmente qualquer coisa, porque eu tenho esse instinto de ganância de sobreviver. Então, esse homem, ele vai ser condicionado através também do meio que ele vive, né? Eu posso ter esse gene dormindo em mim, mas se eu for exposta ao meio em que eu precise desse gene, ele vai ser completamente aí estourado, beleza? E o momento histórico também. Tá, eu tô vivendo uma guerra. Esse meu instinto de sobrevivência também vai aflorar, né? Então são três coisas aí importantes que determinam o personagem. Ele não tem escolha, porque essas três coisas vão determinar as ações dele, né? E esses fatores acabam por se sobrepor a qualquer boa índole inicial, definindo comportamentos. São dominadas pelos apelos carnais, completamente, né, ligada ao instinto, pelos vícios, que também tiram de órbita qualquer razão humana, e mesmo por taras, agindo por instinto como animais, certo? A primeira obra naturalista da sociedade ocidental, a gente tem aí, claro, o berço de todo e qualquer movimento literário, a França, no ano de 1867, bem antes aí do Brasil, né, que foi em 881, com Thérèse Raquin. Thérèse Raquin é uma obra do escritor Émile Zola, tá? E conta a história de uma órfã. Olha só como que ele é exposto a situações extremas. Ele é uma órfã, tá? Então já apresenta pra gente a Thérèse como uma órfã, cresceu ao lado do primo. E esse primo, ela considerava ele como o único homem assim que ela tinha contato, tá? Então ele nasceu e naturalmente eles tiveram aí o envolvimento e eles casaram sem nenhum dos dois ter amor. Era uma coisa condicionada, tá? Tá, você tá aqui, eu tô aqui, vamos casar. Só que o Thérèse, ela vai se sentir entediada. Até aí, nada diferente do realismo, não é? A gente já viu obras aí que a mulher se sente entediada e vai buscar o amor de outros jeitos, uma vida mais movimentada. Só que a Thérèse, ela vai se apaixonar e vai levar o Laurent, né, para o convívio familiar. E ela literalmente vai levar ele para dentro da casa dela. Só que aí, claro, óbvio que eles têm um envolvimento aí sexual, carnal, e aí tá também uma diferença. Antes, a gente tinha no realismo, lembra quando eu falei para você sobre Madame Bovary, que ela tinha um envolvimento com os amantes dela, só que não eram descritos as cenas, né? No naturalismo, meus amigos, as cenas são descritas, tá? E são descritas de uma forma assim bem animalesca, tá? É, Só que eles já estão num campo realista, então não teve aquele impacto. Foi aos poucos, né? Deu pra perceber isso. É, E aí, os dois, o Laurent e a Thérèse, eles vão ver
Encâmio, que é o primo dela, né, o cara que ela casou, vão ver neles um obstáculo. Ao invés de conversar, de saber. Não, eles vão no instinto, eles vão lá e assassinam o Camel. Então, olha só que diferença, né, que a gente viu no realismo, as pessoas aí, mesmo se dando mal, não fazendo mal umas para as outras, não tendo essa questão da violência, e aqui a gente tem um assassinato logo de cara, uma questão esdrúxula que era uma pessoa estando ali como barreira de um amor, né? E o prefácio, eu coloquei o prefácio para vocês, do Emile Zola, que ele fala exatamente disso. Ele estava querendo ali, com os personagens, estudar uns temperamentos, ratinhos de laboratório, colocar os personagens em extremos. Vamos ver se o gene do bonzinho continua. Vamos ver se ele continua bonzinho aqui e aqui. Não. Então ele viu ali na obra experimental dele que os personagens em extremos eles vão ter comportamentos instintivos também, né? Que passam aí pelos desejos, pelas talas, pelas patologias humanas. E é isso que ele vai chamar, que a gente, né, no estudo do naturalismo, vai chamar de patologia. O homem é doentinho já, por natureza. Esse movimento chegou no Brasil. Leiam aí o prefácio, tá? Eu não vou ler mais, porque senão vai ficar extenso de novo. Esse movimento chegou no Brasil no final do século XIX, também junto com o realismo, mesmo ano. Ele vai ser, vai ter o principal nome aí no naturalismo do Aloysio Azevedo, que é autor do Curtiço. E a gente vai falar mais dele com certeza, tá? Então ele vai conviver com o realismo no Brasil, pelo menos até o ano de lançamento vai ser o mesmo, tá? E no Brasil, o que vai ser muito assim explorado no naturalismo é uma coisa que hoje ainda a gente observa, que é a desigualdade social. Então, uma pessoa que é exposta a essa desigualdade social, vendo o outro, e isso é muito colocado de verdade nas obras naturalistas brasileiras, vendo o outro se dar bem. Nossa, por que fulano tem isso e eu não tenho? Vou matar fulano porque ele tem e eu não tenho. É exatamente isso que acontece. Um curtiço, a gente vai falar, vai ter uma aula, espero que ao vivo, espero olhando para vocês, falando sobre o curtiço, e que é exatamente isso, sabe? Que o curtiço ele é um local propício a explodir esses instintos humanos, porque ele é um lugar de desigualdade muito grande, é um lugar miserável demais, né? Então é isso. Coloquei para vocês também algumas questões sobre o naturalismo, tá? O naturalismo, o realismo, sobre o determinismo. Então, peguem a apostila de vocês, também fala do determinismo. No roteiro de estudo sobre o realismo também tem o que é a definição do determinismo. Então, falou de naturalismo, a gente falou já indiretamente de determinismo, tá? É uma coisa ligadíssima uma na outra. Então, façam as atividades. Vou deixar para vocês aqui, para a gente terminar, um mapa mental. Então, registrem aí como fechamento da aula o mapa mental do naturalismo, tá? Com as suas peculiaridades, o Aloysio Azevedo sendo o principal nome do naturalismo brasileiro, o que muda e o que permanece em relação ao realismo, tá? Na próxima aula a gente continua e no naturalismo, eu vou corrigir algumas questões com vocês, tá? Mesmo eu colocando aí gabarito. Vou colocar pelo menos as questões abertas, eu quero corrigir com vocês sobre naturalismo para a gente dar continuidade. Na próxima aula a gente fala sobre obras específicas. Quero falar com você sobre a primeira obra
do naturalismo brasileiro, tá bom? Então fiquem bem, façam as atividades todas, coloquem as atividades em dia e vão lendo o Curtiço, tá? Porque é uma obra pesada e agora você já tem o pontapé inicial aí de análise do Curtiço, que é o naturalismo, tá? Então, um beijo para vocês, morrendo de saudade dessa turma que eu odeio, mentira. E fiquem bem, fiquem firmes. As atividades que estão chegando para vocês aí, de todas as matérias, são importantes para a gente continuar na hora que a gente voltar e espero que seja breve, tá? Tchau! Então, até mais. Qualquer coisa me perguntem, tá? Não deixem dúvidas passar, não.